dia, amigos agricultores, aqueles que nos ouvem aqui no programa Dia a Dia da Agricultura, pela Rádio Nova Era de Borrasópolis. Aqui quem fala é o agrônomo Reginaldo Pavelli. Tem assuntos da semana. Os levantamentos que fizemos com a cultura do trigo e está instalada, temos visto que essas chuvas, o efeito dessas chuvaradas aí se disseminou para uma boa parte dos trigos plantados mais cedo, com relação ao aparecimento de brusone, de berela e até abortamento de flor em função do excesso de chuva. Não houve a polinização da flor na sua eficiência, pois sabemos que tem, né, o cacho de espigas, e esse cacho são 3 caroços, onde há o falhamento do vingamento da flor e enchimento desse grão. Então é importante que o produtor acompanhe com o seu engenheiro agrônomo avaliar a quantia de perda desses trigos mais velhos. E sabemos que, como o orçamento é bastante apertado, qualquer perda de produtividade ocasiona aí o não pagamento do orçamento estipulado para a cultura. Então, o que significa que aqueles que são amparados pelo seguro ou Proagro, seria interessante fazer o acionamento e o pedido do mesmo, em função de que agora dá para ver nitidamente todas as perdas que houveram em função daqueles dias nublados e com excesso de chuva, excesso de umidade que ocorreu nesse período. Onde o acionamento vai ser dado em função de chuva excessiva para o período de desenvolvimento e ou cacheamento, o espigamento da planta de trigo. No tocante a isso, o restante da lavoura, sabemos aí que a ferrugem ela está espalhada, ela está esporulando, principalmente vendo aplicações onde uma massa muito grande, o fungicida não chega nas folhas do vacheiro, que é as folhas mais maduras, onde se desenvolve mais as doenças fúngicas. Então ela está espalhada, não está descontrolada, mas o produtor fique atento, porque condição de clima com alta temperatura e umidade, orvalho que temos aí todos os dias, isso é suficiente para o desenvolvimento dessa doença fúngica que ela estraga bastante. Portanto, o produtor, veja lá o produto que você utilizou, o residual que ele te dá para o controle dessa doença, e assim, findando esse residual, procure fazer mais uma aplicação com produtos específicos, principalmente espirulina, acompanhados de triazóis, para que se ganhe aí mais dias de carência e de controle do produto para essas doenças, para que se estabeleça aí uma boa formação dos grãos de trigo ou aveia, que seria a mesma condição. E lembrando que a aveia involuntária, a aveia preta no meio do trigo, tem aveias que estão tomadas pela ferrugem. Não a mesma raça, o que dá, a ferrugem que dá na aveia não dá no trigo e do trigo não dá na aveia. Com relação a pragas, temos visto pouca coisa de pulgão aparecendo, o clima está propício para isso. Mas qualquer inseticida numa dose mínima já consegue fazer o controle satisfatório para esse tipo de praga. Lagartas, fique bem atento, principalmente a lagarta da espiga, que é aquela que mais estágio mais adiantado, ela sobe, corta a espiga e desce e debulha todo o caroço, toda a espiga. Está começando a aparecer alguma coisa, mas nada que chame atenção, o que tem que correr para fazer a aplicação. Bom, o desenvolvimento também do milho safrinha, ele vem vindo bem, já está se começando em algumas áreas mais adiantadas aí a colheita do milho, onde a gente tem percebido aí colheita em torno de 250 sacos por alqueire. O milho um pouco mais doente com relação ao clima, essa chuvarada que teve também, brotada, qualidade um pouco inferior. Então isso é reflexo para essa baixa produtividade, quer dizer, não é que é baixa, mas em função dos custos, 250 sacos por alqueire, contar frete e transporte, vai sobrar muito pouca coisa para o produtor. E o preço agora, estamos vendo aí caindo em função da própria colheita, baixando já para R$19 a nível de produtor no balcão, e a tendência é que abaixe ainda mais para níveis de preço mínimo, principalmente pela grande oferta. Lógico que temos aí a condição de seca para os Estados Unidos atuando, onde lá a commodity do milho e o soja tem subido em função dessa diversidade climática,
mas a oferta está aqui no Brasil, o milho está aqui no Brasil. Então, para melhorar o preço, ele teria que sair e ser exportado novamente, coisa que não deve acontecer em função do atraso dos nossos portos, do atraso de embarque, no atraso de recebimento, e temos aí muito milho estocado já, céu aberto, na região do Mato Grosso, regiões onde o milho também tem custado, aí, em regiões mais longínquas, aí, tem sido pago em torno de R$9 o saco, é um preço absurdo. Os leilões, o governo acionou com algum dinheiro para fazer esses prêmios de escoação de produto, ou prêmio de equalização de preço, para que pelo menos chegue ao preço mínimo dessas regiões, para que se possa ter aí, cobrir os custos de despesa, que pelos que nós sabemos, deve estar em torno de 12 até R$13 o saco, é o custo para essas regiões onde são mais longínquas. Para nós aqui, como o custo foi meio alto também, deve estar em torno de 13 até 15, até mais do que o gasto que está previsto para essas regiões, principalmente do Mato Grosso. Bem, com relação também ao clima, para desenvolver as lavouras, temos aí uma previsão de um frio forte, era para ter 80 milímetros de chuva, agora já baixou para 40 e parece que diminuiu mais um pouco, e a previsão era que geada de baixada em torno de 0 graus, mas agora estamos vendo que a temperatura já modificou, não deve haver assim uma condição de formação de geada. Devemos sim ter um frio um pouco mais intenso na segunda e terça, um pouquinho mais prolongado também, mas isso é benéfico para as culturas de inverno que estão agora no seu pleno desenvolvimento, principalmente trigo, aveia e triticale. Com relação então à condição de preço também, vale lembrar que quem tem soja na mão está com ouro na mão, bastante valorizado, está oscilando em função aí, talvez a cotação do dólar, mas na bolsa tem subido, normalmente nesse fim de semana ou quinzena de mês, há realização de lucros, onde dá uma esfriada no preço, mas ainda temos aí alguns dias ainda quem tem soja para poder negociar e fazer seus contratos, que lógico, com a cotação agora sendo puxada para cima, os contratos a futuro também estão sendo puxados para cima. Tivemos aí a semana passada a contratação de soja aí em torno de R$57,50 ou até 58, dependendo de onde você comercializa, em cooperativas aí, alguns cerealistas tiveram essa condição. Também contratos de trigo sendo fechados aí em torno de R$38 para a safra agora, imediato, que não é um preço bom, é um preço para quem quiser fazer, para fixar os seus custos principalmente, é interessante, e depois o que sobrar você atua no mercado para ver qual a condição melhor para que se possa vender. Com relação ao emplacamento de maquinários que tínhamos falado semana passada, a Câmara dos Deputados votou pelo fim dessa lei e agora está sendo apreciada no Senado, onde a tendência é que os senadores também optem para que não ocorra esse tipo de determinação do Denatran para emplacamento das máquinas e equipamentos agrícolas ou industriais. Porque sabemos, igual falamos, uma vistoria de uma máquina de 500, 600 mil vai ficar em torno de R$10.000. Para quem vai esse dinheiro e para que esse dinheiro? Então não há lógica nessa situação. Afinal de contas, não são máquinas, essas máquinas não ficam trafegando no asfalto. Não tem lógica que se faça isso. Bem, também falando com a questão indígena, parece que o ministro ouve mais os índios do que os produtores rurais, aqueles que estão vendo, principalmente agora no Rio Grande do Sul, pequenos produtores, coisa de 2 hectares, 2 alqueires, 3 alqueires, sendo desalojado por indígenas, falando que aquela terra é dele, por conta de laudos fraudulentos, antropológicos, que dificultam a situação do produtor rural, aqueles que têm mais de 100 anos de escritura. É uma situação complicada, o índio tem a sua condição, tem o seu direito, mas aqueles que estão lá há mais de 100 anos, quer dizer que na época não existia índio nessa região. Mas está aí a FUNAI totalmente incompetente, incapaz, como o governo federal é também, como o ministro também é, que diz que as coisas têm que ser feitas demorada para sair bem feita. Eu acho que é o contrário, ela precisa ser trabalhada bastante, mas ser definido rápido as leis e diretrizes dessa nova portaria que determinará novas demarcações de terras indígenas.
primeiro se cria confusão e a solução fica à vontade daqueles políticos que legislam em causa própria ou pensam só neles, como esse ministro da Justiça pensa só nele, como esse governo só pensa, infelizmente, só nele. E está aí afetando o agronegócio, a menina dos olhos da economia brasileira que tem mantido até hoje. O governo não dá muito valor à agricultura. O pessoal de Brasília tem ódio de agronegócio, tem ódio de agricultor. Lança-se planos excepcionais, maravilhosos, mas de outro lado tenta impedir o avanço da produção dentro do Brasil. A quem agrada eu não sei, porque deve ser ao exterior ou essas ONGs ambientalistas que pensam que ninguém se alimenta. E precisamos sim expandir a área agrícola e trazer mais dólares para o nosso Brasil para ajudar a nossa economia. E se falando em economia, falamos a semana passada a previsão de alguns analistas onde a próxima safra poderá ter uma queda a nível de 10, 11 dólares o bucho da soja. Com um preço de dólar, né, nesse patamares aí, voltaremos a vender na condição aí de R$35, o que para muitos produtores significaria que não conseguiria pagar as prestações de máquina agrícola, principalmente compradas agora. Então, o produtor rural pense bem no investimento, não é a hora de comprar, o juro é barato, é atraente, é atrativo, é bom, mas faça a sua capacidade de pagamento baseada no preço mínimo dos produtos para ver se você consegue girar ou não. Agora, comprar maquinário para ficar trabalhando para fora e deixando a sua propriedade em função de se escravizar para fazer o pagamento de um equipamento que foi mal dimensionado, isso faz com que você perca o foco seu, que é a produção agropecuária, a produção de alimentos. Bem, essas eram as notícias que tínhamos para hoje. Voltaremos a semana que vem com mais notícias no programa Dia a Dia da Agricultura com Reginaldo Pavese pela Rádio Nova Era de Borrasópolis. Muito obrigado.